Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre totalitarismo, os regimes que aparecem no século XX e vão aí causar um grande desfecho mesmo, um grande desconforto na nossa sociedade, né? Vai ser uma ferida tão profunda que vai causar guerras mundiais, vai dizimar milhares de pessoas, vai fazer com que toda uma questão assim, né, muito traumática seja bem estudada, vista, revisada. Até hoje parece que não tem um ponto final nessa história. Ai, um minuto, peraí que eu vou ligar a luz aqui. Eu não sei por que parou a luz aqui, peraí. Pronto. Pronto, gente, voltei. Então, né? Como eu tava falando pra vocês, o... nós vamos até falar de assuntos bem polêmicos, né? Que são bem pesados mesmo, né? Mas é claro que não vamos falar aqui de forma, né, pesada. Bom, mas a gente fica assim, né? Com toda aquela consciência, né? Das coisas horrorosas que aconteceram nesse tempo, que é o assunto que nós vamos estudar. Trata-se do fascismo, do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, e do stalinismo aí, né, que termina também, né? Então, eu vou citar aqui rapidinho para vocês um historiador que eu gosto muito, chamado Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm é um historiador inglês do século XX, e ele vai dizer que o século XX nada mais foi do que um breve século, ou seja, não aconteceu nada demais para ele. O que aconteceu foi só guerras e misérias e mortes assim que de uma escala como nunca a humanidade já viu. Coisas horrorosas mesmo de todos os tipos que a gente possa imaginar. Então, é um século de terror, é um século de trevas, né? Então, é... nós aqui estamos nesse século XX. E aí o homem, né, é capaz de fazer as piores coisas por causa dos seus governos, das suas ambições. E aí eu queria que vocês abrissem a página 204 para a gente introduzir esse assunto, tá bom? Sobre o capítulo 7 do livro, Período entre Guerras e a Ascensão de Regimes Totalitários, tá? Nós iniciamos o grupo 3 já em sala de aula falando da crise de 29, lembram? A crise de 29 nada mais foi do que o racha da quebra, né, a quebra da Bolsa de Nova York. E a bolsa quebrou por causa do problema de superprodução, desemprego em massa, parada total dos serviços nos Estados Unidos, uma miséria terrível, mendicância, fome, né, dívidas. Então, isso levou a um racha do país, né? Isso foi histórico mesmo. Quando isso aconteceu, lá na Europa estava acontecendo o crescimento dos regimes totalitários. O que é totalitarismo, para a gente entender melhor? O totalitarismo, está aqui no livro de vocês, representa um governo cujo líder atua em todas as esferas da vida pública e privada, controlando, policiando as relações sociais, juntamente com a noção de terror. Então, totalitarismo é alguém que governa de maneira absoluta, mas ele é realmente um cara assim que faz qualquer coisa pro seu governo. Ele é totalitarista. Ele controla tudo. Todos. E todo mundo tem que dar uma linha. Se você sair daquela linha, Deus é por você. Entendeu? Porque é algo tão realmente cruel a consequência da desobediência que alguém não seguindo o regime totalitarista, não obedecendo o governante totalitarista, pode passar, pode sofrer, né? Que é aí entra a noção de terror dentro desse governo. Então é um governo que ao mesmo tempo que fala muito de progresso, fala muito de bem da nação,
fala que está fazendo tudo pela nação, aquele que eleva a pátria assim de maneira como ninguém jamais fez. Ao mesmo tempo, ele diz que para fazer isso é necessário introduzir uma era de terror. É necessário que todos os inimigos do Estado sejam mortos. É necessário que várias nações, até se possível, sejam mortas para que a nação que tem aquele regime, que tem aquele governante, prevaleça, viva, sobreviva e reafirme o seu poder no mundo. Então, é algo que envolve o bem e o mal ao mesmo tempo, né? Envolve que para que um governo, um país seja próspero, eu tenho que fazer terrores, inclusive, né? Só que aí o discurso bonito dos totalitaristas é justamente que quem vai morrer são os inimigos. Se você é cidadão, se você é respeitável, se você respeita o regime, você jamais vai sofrer. Então as pessoas vivem dentro desse governo com um medo terrível, ao mesmo tempo também, né, sem consciência do que está realmente acontecendo, mas segue dentro da linha. Então é um governo que força a vida pública e a privada. Tudo gira em torno da vontade desse governante. Então chega a ser algo realmente ruim, muito ruim, extremamente ruim, né? E aí eu estou falando com isso para vocês desses grandes exemplos que eu citei. Mas o texto continua assim no livro de vocês, né? Que enquanto então lá na América estava tendo essa crise de 29, lá na Europa estava tendo o crescimento desses regimes totalitários. Na Europa Ocidental, a parte ocidental da Europa, ou seja, que vai desde Portugal até a França e parte da Alemanha, vai acontecer, né, aqui o endurecimento e o radicalismo político para enfrentar as crises internas e o avanço das ideias socialistas da vizinha União Soviética. É importante lembrar que a Alemanha e a Itália realizaram unificações tardias no século XIX, o que facilitou a ascensão dos movimentos fascistas. Ou seja, a União Soviética é uma ameaça, o comunismo é uma ameaça. Para o comunismo Stalin não chegar na Europa, a Europa também tem que ter um regime totalitarista. E aí, como a Alemanha e a Itália foram os últimos países da Europa a surgirem, aí no século XIX, facilita dentro desse contexto que eles já cheguem desse jeito. Eles já cheguem com regimes totalitaristas. Esses países cheguem com uma era de terror, mas com uma era de terror vista em nome da nação. Então a democracia não existe, a liberdade de expressão, tudo isso, tudo é sacrificado pelo bem da nação. Sim, estamos falando de ditaduras, totalmente, literalmente ditaduras, tá bom? E aí, para enfrentar quem? A ditadura vermelha, que é lá da União Soviética, o pessoal da esquerda. E aí, na Alemanha, na Itália e no resto da Europa Ocidental, vai prevalecer a direita, tá bom? Na Europa Oriental, como disse lá para vocês, após a morte de Lenin, Stalin subiu ao poder e iniciou uma série de perseguições aos inimigos políticos. Conseguiu eliminar seus adversários por meio de ações de julgamento e execução nos chamados expurgos de Moscou, ou melhor dizendo, nos campos de concentração, que eram chamados de gulags, né? Que abrigavam todos esses inimigos lá, né, da União Soviética, e todo mundo morria da pior forma que você possa imaginar. A mesma coisa vai acontecer na Alemanha e na Itália com os seus famosos campos de concentração, né? Então a gente percebe como que a sociedade, a humanidade foi entrando numa esteira de guerra, foi entrando numa esteira de guerra mundial, foi entrando numa era de terror, foi entrando numa fase pior do que a primeira. Então, isso acontece por causa de quê? Desses regimes totalitaristas, tá? Então, acontece, é assim, eu vou resumir para você, né? Lá na América, aqui na América, Estados Unidos e afins, ou seja, os aliados dos Estados Unidos, que é Brasil, todos os países da América praticamente, né? O que nós vamos ser? Republicanos, né? Democráticos, constitucionais, amém, né? Lá na Europa, vamos ter o quê? Totalitaristas, ditadores da direita, né? Que, por sua vez, odeiam os totalitaristas de esquerda lá na União Soviética, que eles odeiam
os totalitaristas da direita, e os totalitaristas da direita e da esquerda, odeiam os republicanos aqui da América, os republicanos odeiam os totalitaristas de esquerda e os totalitaristas de direita. Então é isso que acontece nesse século XIX e XX, tá bom? No entanto, gente, apesar de eles serem assim, cada totalitarismo querer governar o mundo, existem particularidades, aliás, existem semelhanças, tá bom? Existem semelhanças entre todos esses regimes. E aqui está no livro de vocês, os quesitos. Política é a supremacia total do Estado, o nacionalismo exacerbado, a exaltação da figura de um líder, desprezo pelas práticas democráticas. Olha aí, não há democracia no totalitarismo. Não há democracia no totalitarismo, coloca isso na sua cabeça. E desenvolvimento de um forte militarismo. Então vamos lá. O totalitarismo na política, ele tem que ter o Estado assim como o Estado. É o Estado do mundo, é o que vai dominar o mundo, é ele, tá bom? Segundo, todo mundo tem que amar. Amar não, assim, tem que morrer de paixão pela pátria, entendeu? Você tem que, em nome da pátria, fazer tudo, inclusive matar lá quantos milhões for necessário, mas pelo bem da sua pátria, tá entendendo? Terceiro, o líder. Todo mundo segue o que o governante totalitarista diz. Então, Hitler, todo mundo saúda Hitler, todo mundo ama, todo mundo beija, todo mundo idolatra, todo mundo espalha, todo mundo teme, todo mundo, sabe? Segue Hitler. É isso que acontece aqui nessa época, tá bom? E claro, nada é possível sem arma, sem guerra. Então, um forte militarismo dentro da política. Economia, forte intervenção estatal. O Estado controla a economia. É claro, porque se o ditador lá manda em tudo, ele também vai mandar na economia dele. No caso, Hitler, para que a economia alemã avançasse e trouxesse tona todas as condições necessárias para ele fazer a Segunda Guerra Mundial e conquistar vários países, o que que ele fez? Ele controlou a economia. Então, né, ele controlou a economia, ele quebrou com o tratado lá de Versalhes, né, com a França, com a Inglaterra. Ele quebrou, ele, sabe, mandou para longe. Então, é esse controle total que eu disse para você da economia também está incluso no totalitarismo. A sociedade, há um apelo às massas e uso da propaganda intensiva para inseri-las no sistema totalitário. Ou seja, todas as pessoas têm que estar envolvidas no discurso do totalitarismo, têm que seguir, têm que obedecer, têm que repetir o que está sendo dito, têm que acompanhar tudo o que está sendo dito, sabe? Tem que estar antenado, todo mundo tem que estar realmente andando usando a mesma camisa, tá entendendo? Falando as mesmas coisas, tendo os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos. É isso, gente, que as pessoas têm que fazer lá naquele tempo, tá bom? Então, por isso que quando Hitler ou qualquer um, sei lá, autoridade, representante passava do nazismo, todo mundo fazia lá a saudação, né? Salve Hitler, salve nazismo, salve fulano de tal, salve Benito Mussolini, salve Franco, salve, salve, salve. Essas pessoas faziam aquele gesto como padrão de sociedade, orgulho patriótico, propaganda aqui, ó, na sua cabeça decorada. Então tinha no rádio, na televisão, no cinema, no teatro, tudo que você pode imaginar, até a música. Tinha músicas que só tocavam um certo tipo de música, não podia tocar outra coisa. Só tinha que estar falando do governo, do Hitler, sei lá mais quem. Tinha, entendeu? Então, gente, a gente tá falando de uma coisa massiva. Pense você ligar a televisão e você só ver lá a propaganda do Hitler. Pense você mexer aí no celular e você vai ver sites que só o Hitler aprovou para você ver. Você não ia ver outro site. Por exemplo, lá na China até hoje, né, no comunismo da China, ninguém pode usar Google. Não existe Google lá. Entende? Não existe Facebook, não existe WhatsApp, não existe, entendeu? Então é porque o ditador não quer e ponto final. É isso, gente, que acontece na nossa sociedade, tá bom? Sociedade é apelativa, ela sofre um apelo, tem que seguir o líder. E outra,
tem que alimentar a propaganda, tem que acreditar na propaganda. Quem já assistiu aquele filme O Menino do Pijama Listrado sabe muito bem, né, que a propaganda é usada bem para manipular as pessoas. Ninguém estava sabendo o que estava acontecendo realmente dentro da política, lá dentro dos campos de concentração e tudo mais, né? Então, para você ver como a propaganda tem um poder muito grande. Quando a mídia é usada, quando os aparelhos de comunicação são usados, gente, são usados, entendeu? Não tem outra informação. O que eu vou acreditar, né? Então é isso que os regimes totalitaristas fizeram. Cultura, por fim, censura, controle sobre o sistema educativo, manipulação do sentimento coletivo das massas e a arte produzida para enaltecer o regime. É claro, né? Já falei aqui para vocês, né? É isso que eu falando. A educação é muito interessante. Só ir a livro com conteúdo, com tudo que o Hitler, no caso. Eu tô falando muito do Hitler porque ele é mais famoso, né? Mas claro que tem outros, mas o Hitler é mais famoso, né? É ele que vai fazer a Segunda Guerra. Então, né? Só entra lá na escola alemã que o Hitler quer. Só os meninos só andam, segue, faz a Hitler quando começa a aula, termina a aula e tal, e todo mundo só anda disciplinado direitinho, tem que ter uma linha, uma linha, uma linha. Eu não posso sair dessa linha de jeito nenhum, tá entendendo? Eu tô falando de coisa muito séria. Eu tô falando de coisas de sociedades que são controladas totalmente por esse líder. Elas são controladas até no seu sentimento, gente. Até no sentimento elas devem ser controladas. Pensa você realmente ser um escravo, sabe assim? Da pior forma que você pode imaginar. O Hitler inaugurou o método de escravidão mais maluco e forte que aconteceu na vida da história da humanidade. Tinha que controlar até o sentimento da pessoa. A pessoa tinha que apoiar lá o judeu sendo morto e ponto final. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa impressionante do que realmente aconteceu. Parece que a gente não quer acreditar que aconteceu, né? Mas aconteceu. É o totalitarismo, o discurso do bem da nação e da pátria misturada com o terror que ela deve propagar, para ela nunca ser ameaçada, para ela nunca perder nada, né? Então, é por aí. Então, os governantes teve, no entanto, sim, as suas particularidades. É sobre essas particularidades que nós vamos estudar melhor sobre o fascismo, sobre o nazismo, sobre eu acho que é isso, nazismo e fascismo, né? Aqui do livro de vocês. Mas existem outros, existem o franquismo, né? E existe o stalinismo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma procurada mais sobre isso aí, né? Na internet. Mas eu vou mandar um documentário para vocês que ajuda a compreender mais esse sistema, tá bom? Então vamos lá, por favor. Dito isso, na página 214. Vamos lá na página 214. Acharam? Tá escrito assim: defina totalitarismo, né? Então, eu já falei, né? Totalitarismo é o sistema de governo, né? Onde a sociedade ela é completamente envolvida nos interesses do seu líder e ela tem que obedecer em tudo a esse líder e, com o instrumento da propaganda, passar também pelo processo da manipulação para apoiar o sistema. Isso é totalitarismo, né? O sistema que controla totalmente a sociedade mediante o líder e o uso da propaganda. Pronto, coloca assim, né? Aí você deu uma pausa para copiar, escrever essa resposta se você não escreveu ainda, né? Dá uma pausa, depois a gente continua aí o vídeo. Segunda questão. São características comuns aos governos totalitários as elencadas a seguir, exceto. São características comuns aos governos totalitários as elencadas a seguir, exceto. Ou seja, ele quer a errada das alternativas que estão aqui. Ele quer a errada. A afirmativa aqui não diz o que é comum aos regimes totalitários, que foi o que a gente falou há pouco, tá bom? Letra A. A forte intervenção estatal na economia, pautada no incentivo e na proteção da indústria. Isso está certo ou está errado? Está certo, né? Havia sim uma forte intervenção estatal na economia. Letra B. O controle do sistema educacional e da mídia, por meio do policiamento e propaganda de caráter manipulador,
atingindo o sentimento coletivo das massas. Havia uma propaganda intensiva que chegava a querer controlar o sentimento das massas e o sistema educacional e da mídia também na sociedade, nos regimes totalitários? Sim, né? Isso está correto. Então não é ainda essa a resposta da nossa questão, porque ele quer a errada. C. A supremacia total do Estado, acompanhada de um nacionalismo extremado, além da exaltação de uma figura central no poder. Sim, o nacionalismo exacerbado como uma figura central de poder é a base do totalitarismo, tá bom? D. O apelo às massas por meio de propaganda, de modo que sejam inseridas e se sintam pertencentes ao regime totalitário empregado? Sim, né? É claro que graças ao apelo das massas feita pelas propagandas, o Hitler é muito aclamado. É um fato curioso, quando ele vai invadir a Áustria, ele não invade, na verdade, né? Ele é acolhido, ele é aclamado, as pessoas amam ele. É uma coisa impressionante. Você pode ver as filmagens, né? E é impressionante como ele entra e ele é tão realmente aclamado como um salvador da pátria da Áustria, que não estava mais querendo ficar sob o domínio do Império da Hungria, né? Seria a Áustria-Hungria. Então, quando o Hitler anexa o Império da Áustria-Hungria à Alemanha, por ali naquela região ter morado vários alemães, as pessoas aclamam a chegada de Hitler na Áustria, em Viena. Então eu acho que é uma coisa impressionante, né? Que já faz a gente entender do sentimento, da força que tem, né? A propaganda, a manipulação, o totalitarismo. Então nos leva à resposta da questão, finalmente, que é a letra E. O fortalecimento das instituições democráticas, ainda que com a presença de um líder que é exaltado pela população. Não, porque não existe democracia no totalitarismo. Não existe democracia. Pelo contrário, os totalitaristas odeiam os democráticos. Tá bom, gente? E agora vocês vão fazer os propostos, tá? Está nessa página 214, né? E a 215, tá bom? E aí, nesse tempinho agora que resta, vocês vão ver um documentário aqui que eu vou colocar, né? E aí depois vão também responder umas questões que eu vou enviar desse documentário, tá bom, gente? Então, muito obrigado. Espero que tenham entendido, tenham gostado e a gente vai prosseguindo, se aprofundando nesse assunto do totalitarismo, começando com o fascismo italiano de Benito Mussolini, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.